pessoal, estamos aqui na CCJ. Hoje está demorando um pouco mais para começar, mas infelizmente hoje vai ser um dia que não vamos conseguir entrar na anistia. O uso da anistia politicamente está prejudicando o andamento da comissão e fez com que a maior parte dos deputados da direita avaliasse que é mais oportuno, é melhor deixar a votação para outubro, quando encerrarem as eleições municipais, e então a gente vai poder realmente se forçar para ser pautado no plenário para dar o andamento que merece. Então, é uma avaliação política que vale a pena dar uma pausa agora para depois ir com tudo em outubro, tá bom? Nós temos o nosso compromisso com as famílias, estamos aqui com a mulher do lesão, já conversamos com ela, e esse tema tem nossa prioridade, nosso carinho. Então, hoje vamos entrar na pauta do STF, que também é um tema relevantíssimo para a nação brasileira. Tá? Nós acreditamos que o grande conservador brevemente voltará a comandar esse país. Nós acreditamos que as próximas eleições de novembro dos Estados Unidos, o maior líder de direita e conservador, Donald Trump, volte ao poder. Eu tenho 3 alternativas para o meu futuro: estar preso, ser morto ou a vitória. Podem ter certeza, a primeira alternativa, preso, não existe. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 12 de setembro de 2024, são 8 horas da manhã. Últimas esperanças de Bolsonaro de não ser preso vão por terra enquanto a extrema-direita afunda em um processo de autofagia. E isso preocupa a Polícia Federal, o STF e a Procuradoria-Geral da República. Todas as portas estão se fechando para Bolsonaro. Ele tinha várias esperanças para escapar da lei e até voltar por cima à disputa política, mas todos os caminhos estão sendo bloqueados. Bolsonaro apostava em Donald Trump. Inúmeras foram as vezes em que ele, seus filhos e aliados disseram que a volta dele ao poder poderia pressionar o STF e até gerar um golpe militar no Brasil que o reconduziria ao poder em triunfo, pois foi Biden quem impediu que ele desse o golpe do 8 de janeiro. Bolsonaro também vinha apostando no impeachment de Alexandre de Moraes e a aprovação de leis que tirasse o poder do STF como forma de intimidar o tribunal. Bolsonaro também apostou que a sua força no Congresso Nacional seria suficiente para anistiá-lo de qualquer decisão negativa contra si no STF, sobretudo a decisão de prendê-lo. Durante os últimos dias, vinha pressionando a bancada do PL e a Comissão de Constituição e Justiça para pôr a anistia em pauta. Tudo fracassou. Trump está cada vez mais longe da vitória. O impeachment de Moraes perdeu força e a anistia já era, como você vai ver nesta edição. Ou seja, não lhe resta nenhuma saída. E isso preocupa as autoridades. Bolsonaro acuado é um grande risco. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Bom, a questão de Trump ajudar o Bolsonaro, pesquisa da CNN mostra que Kamala deu um baile no Donald Trump no debate e para 63% dos espectadores ela venceu. Antes do debate, os eleitores americanos registrados estavam divididos igualmente sobre qual candidato teria um desempenho mais forte. Eu assisti o debate, Kamala deu um baile no Donald Trump e, inclusive, debochou dele, foi irônica. Ele começou a mentir sem parar. A ABC teve que intervir porque ele simplesmente chegou a dizer, para que você tenha uma ideia, que bebês vivos que acabaram de nascer eram mortos em alguns estados, acredite se quiser. E também disse que os imigrantes latinos estavam matando os pets das pessoas e comendo. Mentiras assim inacreditáveis, e aí a emissora teve que intervir,
ficou muito mal para ele. Além disso, veja, o Bolsonaro, a família dele, todos vinham dizendo que o Trump ia salvar a pele dele, inclusive quando teve o debate entre Trump e Biden, o Bolsonaro comemorou, porque claramente ficou ali bastante evidente que o Joe Biden tinha perdido o debate, porque o Joe Biden, inclusive, ele disse que estava com problema de saúde, mas Biden está velho mesmo, está enfraquecido, e o Donald Trump é uma máquina de mentir. Nesse debate foi impressionante como ele dispara a dizer as coisas, e ele diz atrocidades que você não é capaz de imaginar. Só quem viu o debate sabe do que eu estou falando. Bom, vamos em frente. A Câmara mostra força contra Trump em disputa dura. Vice-presidente democrata exibiu desenvoltura no debate contra o republicano e a competição fica acirrada nos estados pêndulo. Kamala Harris mostrou aí realmente uma capacidade em enfrentar Donald Trump, que explica por que os democratas pressionaram tanto para colocá-la na campanha. Bom, outra possibilidade que Bolsonaro via em escapar do STF seria fazer uma grande manifestação, né? Uma manifestação no último sábado que intimidasse o STF, e realmente, se fosse uma coisa gigantesca, ia criar uma situação, pelo menos no Congresso Nacional, muito mais favorável. No cenário político, Bolsonaro ia se fortalecer no país inteiro, podia obter uma grande vitória eleitoral no país, e também no STF os ministros ficariam preocupados com aquela força toda. Por isso a BBC News, não é, a British Broadcast Communication britânica, fez essa matéria em versão brasileira, porque 7 de setembro é teste para a liderança de Bolsonaro. E aqui, na verdade, essa matéria diz exatamente isso, que se o 7 de setembro fosse muito grande, poderia haver um refresco para ele na justiça. Bom, o fato é que o ato bolsonarista no 7 de setembro foi o pior que poderia ter acontecido a Bolsonaro. O pior. O ato no 7 de setembro teve 45 mil pessoas, menos de um quarto do público da manifestação anterior. Isso é um desastre para ele. Mostra que ele se enfraqueceu, e o pior, mostra que até o bolsonarismo está pouco se lixando para o que o STF vai fazer, e que a pauta de querer colocar o Alexandre de Moraes como um grande vilão não colou. Isso é um desastre para ele e reforça o STF de uma maneira absurda, como você vai ver mais adiante. Bom, no STF a tramitação do PL da anistia foi discutido, e essa que era a última esperança do Bolsonaro, que na verdade não funciona muito, eu falei 1000 vezes aqui, e aqui está a confirmação. Eu fiz até um vídeo ontem por isso, mas vale a pena a gente falar de novo. O STF mandou um recado. Ele falou que essa PL da anistia, para anistiar os golpistas do 8 de janeiro e também o Bolsonaro, devolver a elegibilidade dele, é um absurdo, é um desvio de finalidade de um projeto de lei, e é inconstitucional. Não pode simplesmente eles pegarem e desfazerem condenações criminais em série. É a mesma coisa que o Daniel Silveira, aquele fortão que o Bolsonaro anistiou, e o STF foi lá e vetou. É simples assim. E o STF, como eu disse ontem, ele declara leis inconstitucionais todo dia. A função do STF é essa. O STF é uma corte constitucional cuja função é basicamente dizer que leis
são permitidas pela Constituição e que leis não são. Então o STF considera leis inconstitucionais todo dia, e essa da anistia seria apenas mais uma, não tem mistério nenhum. Então já era também essa alternativa. Os ministros do STF, por fim, avaliam a manifestação de Bolsonaro no 7 de setembro e avaliaram que a manifestação contra o Moraes micou, flopou e ninguém quer saber. Ministros do STF avaliaram a manifestação anti-Alexandre de Moraes, organizada por Bolsonaro, na Avenida Paulista, e em conversas reservadas, os magistrados ressaltaram que a adesão ao ato foi pequena e que ninguém está dando bola para impeachment de Moraes, coisa nenhuma, ninguém quer saber dessa história. Então, mais uma alternativa ali que o Bolsonaro poderia ter, essa é a mais ínfima de todas, né? Impeachment de Alexandre de Moraes não passaria em lugar nenhum, mas se houvesse um clima de apoio nas ruas, pelo menos o Alexandre de Moraes ia ficar contra a parede. Agora eles abriram a porta para o Moraes mandar brasa. Bom, o Bolsonaro já vem falando há muito tempo que não aceita ser preso, que não vai aceitar ser preso de jeito nenhum. Ele, algum tempo atrás, foi no final foi em meados de 2022, ele disse que atirava para matar se fossem prendê-lo. Neste ano, ele voltou a mostrar desespero sobre a prisão. Foi em abril, ele disse o seguinte, volta a repetir que disse a alguns interlocutores, entre eles um ministro do STF em 2022, sobre a expectativa de ser preso. Ele voltou a repetir sobre ser preso, que eu atiro para matar, mas ninguém me leva preso, prefiro morrer, afirmou Bolsonaro na época. Bom, isso é uma conversa fiada dele, muitos dizem, mas tem algumas atitudes que o Bolsonaro toma que estão preocupando as autoridades, porque ele faz coisas que ninguém acredita que ele seria capaz de fazer. A Polícia Federal e Moraes primeiro tem convicção de que acuado Bolsonaro foge. Ele está sem passaporte por isso. O STF acredita que se deixar ele foge, e a situação apertou muito na última semana, muito. E acaba de apertar muito ontem, porque a Comissão de Constituição e Justiça, como você viu, caiu fora do projeto de anistia, porque o STF, um dia antes, não é? Na terça-feira, mandou o recado. Na verdade, mandou ontem o recado. Na quarta-feira, mandou o recado, no mesmo dia em que foi adiada a discussão, mandou um recado de que pode aprovar o que quiser, não vai passar, não vai ter efeito nenhum, porque o STF vai anular. Então, aí o Bolsonaro foge. Se deixar, ele foge. Isso aí ninguém tem dúvida. E a saída recente do Bolsonaro do Brasil, sem passaporte, é outro alerta de que ele pode tentar fugir via Paraguai, via Argentina. Então ele, no começo do ano, ele foi até o Paraguai, atravessou a ponte, não precisa de passaporte, é só RG, não é? Mesmo com uma ordem da Polícia Federal para não deixarem ele passar na imigração, sair do país, é só pegar um barquinho e atravessar o rio. O Bolsonaro, inclusive, ele já fugiu. O fato é esse, não importa que o STF disse, não, ele não fugiu, porque o STF não quer prendê-lo agora, porque o Bolsonaro, se ele for preso agora, ele vai acabar conseguindo dizer que o processo foi feito de forma irregular. E ele fugiu já, ele se hospedou na Embaixada da Hungria em fevereiro desse ano, matéria que saiu no New York Times, veja só, de tão clara que foi a tentativa de fuga, não é? E ele fugiu, e eles sabem que ele vai fugir, se ele puder fugir, ele foge. E aí vem uma notícia nesta semana
que mostra que eles são capazes de tudo. A Polícia Federal apurou a exposição em massa de dados pessoais para intimidar delegados. Não é? Eles ameaçaram delegados, hackers invadiram o InfoSeg, é uma coisa maluca, gente. Esse aqui é o InfoSeg, é um sistema do judiciário que eles acessaram os bolsonaristas e pegaram os dados de delegados da Polícia Federal que tinham feito o indiciamento de Bolsonaro, o inquérito das joias e o indiciamento de Bolsonaro por roubo de joias, e ameaçaram até a família dos delegados. Então você veja que eles são capazes de qualquer coisa. E as autoridades estão de olho nisso. A situação é muito dramática. Bom, ao mesmo tempo a Polícia Federal prepara mais más notícias para Bolsonaro. Vem aí nos próximos dias o indiciamento do Bolsonaro pela questão do golpe de Estado, a tentativa de golpe. Esse é a principal denúncia, que vai vir a BIM paralela, bloqueio de eleitores do Lula, joias, cartão de vacina, 8 de janeiro, vai vir tudo junto, vai ser uma paulada enorme no Bolsonaro. E aí terminou a eleição, o Gonê denuncia, porque eles estão esperando, o Gonê não está fazendo a denúncia sob apoio da Polícia Federal, do STF, por uma razão muito simples. Ele acha que o indiciamento, eles todos acham, essas autoridades, que a denúncia contra o Bolsonaro agora, ele virar réu agora, pode ter um efeito na campanha eleitoral favorável a ele. Isso é tudo que não se quer. Bom, além de tudo isso, a campanha do Nunes vê evangélicos e Malafaia como o único caminho para tentar tirar o Marçal do segundo turno, mas parece que o segundo turno vai ficar entre o Boulos e o Marçal mesmo. Malafaia está perdendo evangélicos para o Marçal, que também é pastor, é um tipo de pastor aí, tem uma igreja, então a coisa está ficando cada vez mais complicada. O PL, Partido Bolsonaro, triplicou pagamentos por pesquisas 2 anos após a ofensiva de Bolsonaro contra os institutos. Ou seja, agora Bolsonaro acredita em pesquisas. Boulos e Marçal iniciam investida para chegarem juntos ao segundo turno em São Paulo. Eles querem se enfrentar. Um está achando que é mais fácil derrotar o outro, e de fato é. Para o Boulos é muito mais fácil enfrentar o Marçal, porque ele provoca ojeriza na sociedade, e uma parte do eleitorado do Nunes com certeza vai votar no Boulos, e outra parte vai votar no Marçal, mas ele consegue uma parte do eleitorado do Nunes, que seria muito importante, e ainda consegue Datena, consegue Tabata, todos que foram atacados por Marçal vão para o lado do Boulos. Para o Marçal também é melhor, porque o Boulos não tem a máquina pública, não é? Então aí Boulos e Marçal vão tratar de detonar o Nunes. A Associação Nacional de Jornais quer o X de volta, não quer saber de nada. Esses jornalões aí, mídia golpista que apoiou a ditadura militar, Folha, Estadão, Globo, todos eles aí querem o X de volta. Fala sério, depois de tudo que o X fez, está envolvido aí na tentativa de ameaçar a Polícia Federal. Tenha dó. Aliados de Nunes preferem que Bolsonaro não participe da campanha no primeiro turno e provavelmente nem no segundo turno, tá, pessoal? Porque o Bolsonaro está cada vez mais fraco e queimado. E, como você viu, a Câmara mostra que este país, minha amiga, meu amigo, este país não vai ter intervenção dos Estados Unidos sem Donald Trump. Isso é para se comemorar essa força da Câmara, como disse o presidente Lula. Queira Deus que ela ganhe, queira Deus, queira Buda, queira qualquer um, eu digo para você, mas que ela ganhe, porque Donald Trump é uma ameaça, não para o Brasil, mas para a humanidade.
Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.